Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast onde tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje vamos falar sobre a figura do síndico profissional. Eu sou Rodrigo Cristiano e ao meu lado meu parceiro Sidney Rodrigues. Mas antes, eu tenho um pedido especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Pô, vai lá, se inscreva, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, pois isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. Sidney, quem que trouxemos aí hoje, meu amigo, para esse podcast? Pessoal, no podcast de hoje a gente tem o prazer de trazer o síndico profissional, Wagner Lemos. Wagner, prazer de ter você aqui. E fala um pouco de você, fala como é que você começou nessa profissão, nessa nova profissão. Pessoal, eu sou o Wagner Lemos, sou síndico profissional há 8 anos, sou síndico certificado 5 estrelas e eu comecei há 8 anos atrás que de paraquedas eu caí numa reunião de condomínio do meu condomínio, onde eu moro até hoje, inclusive. E aí, pegando os livros de prestação de contas, eu já tinha uma expertise no setor financeiro administrativo. E aí, folheando a prestação de contas, eu encontrei alguns erros, né? E aí, eu fui a fundo e entrei para o conselho fiscal do condomínio. E aí, houve uma destituição do síndico pelas irregularidades cometidas. E aí, não tinha síndico. Quem seria o síndico? E aí eu me tornei o síndico, naquela época, o síndico morador, síndico orgânico, há 8 anos atrás, e inclusive sou ainda síndico deste mesmo condomínio, que é atualmente onde eu moro, inclusive. E aí começou a minha jornada, e aí eu fui, com o decorrer do tempo, eu fui me profissionalizando, me capacitando, né, fazendo curso, workshop, network com as pessoas do mercado imobiliário, condominial, e trabalhei como síndico preposto em outras empresas, né, de sindicatura profissional, e há 4 anos eu abri minha própria empresa. Entendi. Sua caminhada então começa como síndico morador, que aí vai, no segundo momento, escalando para o síndico profissional. Foi assim, né? Exatamente. Aliás, né, Wagner, essa aí costuma ser a jornada de muitas pessoas que enveredam aí nessa sindicatura, né? Enfim, Isso. Começa geralmente assim, síndico profissional ali do condomínio ali e vai caminhando mais à frente para um síndico profissional. Foi o seu caso, então? Sim. Entendi, bacana. E aonde é? Belo Horizonte? Vespasiano. Ah, interessante. Mas hoje eu não atuo em Vespasiano. Eu tenho o meu condomínio, tenho mais um condomínio onde com outro síndico preposto, o Pedro, faz a supervisão de lá e eu fico mais na parte estratégica, mas os meus condomínios são centralizados em Belo Horizonte. Ah, região central, aquele capital, né? É. Entendi. Ô Wagner, e quais são as características principais que você acredita que o profissional da área de sindicatura profissional precisa ter? Acho que o mais importante, inteligência emocional, né? Porque a gente convive com diversas pessoas, com diversos caráter, enfim. Então a inteligência emocional acho que pra mim tá no topo, sabe? E depois vai escalonando as habilidades como financeiro, né? Você tem que entender na verdade, o síndico tem que entender de tudo. Acho que é a única profissão que você tem que saber tudo. Sim. Né? Você é um pouco advogado, você é um pouco administrador, financeiro, contábil. Então, assim, por isso que eu falo sempre com síndicos que procuram se capacitar o máximo possível, né? Eu acho que o mercado condominial não tem mais lugar para amadorismo. Sim. Exatamente. E, aliás, o amadorismo ele custa muito caro para o condomínio, né? A gente vê que várias situações que poderiam ser evitadas decorrem exatamente desse amadorismo do síndico, que não entende o que é uma prestação de contas, não entende o que é um planejamento orçamentário, né? E a gente fala muito também, Wagner, sobre a questão da parceria, a importância de ter uma boa administradora do lado, uma boa conservadora, um bom jurídico. Você acha que isso faz a diferença? Faz total diferença, né? No caso da administradora, né? Para começar, eu sou contra o síndico profissional que faz o serviço de administradora. Eu acho que são duas coisas completamente diferentes, distintas, e, assim, acredito que uma empresa, administradora e sindicato profissional, uma fiscaliza a outra. A partir do momento que eu trago tudo para mim, como que eu fiscalizo minha própria empresa? Como que é isso internamente?
Então, para começar, eu já não faço, nunca fiz a autogestão, né? Igual a gente costuma falar no meio da sindicatura. E aí, assim, eu sempre procuro estar cercado de empresas idôneas, né? Que tem um nome respeitado no mercado, que eu conheço os donos, né? Porque fala muito sobre mim também. E uma má gestão da administradora, por exemplo, pode respingar em mim. Sem dúvida. Né? Então, essa parceria é de extrema importância. O jurídico, eu sempre falo que o condomínio que não tem uma assessoria jurídica, uma hora vai pagar o preço por isso. Então, eu sempre falo, dependendo da complexidade do condomínio, do tamanho do condomínio, tem que ter uma assessoria jurídica. Exatamente. Né? E a gente sabe que a administradora, ela não tem que oferecer o serviço de administradora, né? De jurídico. Jurídico, desculpa. Então, assim, ter uma administradora de confiança, ter uma assessoria jurídica, uma conservadora, e isso vai com, por exemplo, prestador de serviço. Então, é uma engrenagem, né? Que aí funciona se todos estiverem coesos ali. Infelizmente, hoje o mercado vende-se a ideia de que você vender o pacote completo é melhor para o condomínio, quando muitas vezes a gente que está dentro desse segmento entende que não. Cada profissional no seu segmento, cada profissional supervisionando o trabalho do outro, né? Para que o ponto final desse nosso serviço é a entrega da prestação de serviço para o cliente. Então, essa autonomia que as empresas têm, tanto de síndico profissional, quanto a administradora, quanto a empresa jurídica de assessoria para condomínio, essa autonomia que eles têm de desenvolver esse serviço individualmente, isso faz com que o condomínio ganhe muito, né? Na questão do serviço que está sendo prestado para ela. E que as decisões e os encaminhamentos estão sendo feitos por profissionais realmente qualificados nesse segmento, não é isso? Sim. Acho que eu posso ter noções de jurídico, sim, mas eu não sou advogado. Sim. Então, numa assembleia, dependendo do que for tratado, da pauta e da complexidade, eu não tenho a competência técnica de um advogado. Sim. Né? Até porque a gente costuma dizer, né? A questão condominial, ela é um micro-universo, vamos dizer assim, né? Nós temos a questão jurídica, tem a questão contábil, financeira, administrativa. E o jurídico, a gente faz esse acompanhamento mensalmente aí das decisões, na realidade é diariamente, né? A gente acompanha as decisões do STJ, do STF, agora mesmo está tendo uma discussão essa questão do Airbnb. Então, assim, é necessário ter pessoas qualificadas, né, para poder prestar um serviço correto para o condomínio. E isso exige, evidentemente, contratar uma empresa especializada para aquela finalidade específica, né? E um jurídico preparado até, né, nessa questão dessa orientação condominial, trabalha muito mais de forma preventiva, né? Então você evita muitos dissabores no decorrer da sindicatura, que quando você não tem esse aparato, esse respaldo, o problema todo é que muitas vezes o condômino ele vai pensar apenas no valor que vai ser pago no final do mês ou no começo do mês, né? Mas neste caso, assim, eu acredito que precisa de um posicionamento do síndico. Sim. Tá? Sim. O síndico tem que se impor e falar. Porque, na verdade, no fritar dos ovos, quem responde civil e criminal sou eu. Né? Então, dependendo da complexidade do condomínio, do que está acontecendo, né? Enfim, pessoal, nós precisamos de uma assessoria jurídica, é X rateado entre X moradores, X valor. E ponto, não tem, algumas coisas não se tem discussão. Sim. É a necessidade que o condomínio tem por causa de N fatores. Então, acho que falta muito hoje no mercado o síndico com posicionamento. Tá? Ó, precisa disso, precisa daquilo, nós vamos fazer a assembleia e for. E no fritar dos ovos, se isso não for aprovado, que o síndico tenha a decência de renunciar. Olha, eu não posso trabalhar assim, não, porque isso vai respingar em mim. Então, eu já renunciei em condomínios que eles não, por exemplo, não aprovaram uma obra emergencial de urgência. Exatamente. Então, assim, cai alguma coisa, mata alguém, entendeu? Exatamente. Então, assim, um honorário que não vale a pena para mim. Exatamente. Eu tô colocando em risco meu CPF, meu CNPJ, enfim. Então, acho que o síndico precisa se posicionar, parar de prostituir o mercado, sabe?
e se posicionar. Não é só... Nós estamos falando só de honorários, né, gente? Então, só de mais um contrato ou menos um contrato. Acho que a gente tem que pensar em vidas, em muitas... É muito complexo. Então, falta posicionamento. É verdade. E outra coisa, né? Essa questão mesmo, o condômino, de forma geral, ele quer sempre o mais barato. Ele não quer saber da responsabilidade do síndico. Não. Na realidade, quanto menos gasto para o condomínio, na visão do condômino, em sua grande maioria, melhor é. Só que o síndico, de fato, trabalha com uma grande responsabilidade civil e criminal, né? Eu falei há pouco até num outro projeto que eu tenho, falando sobre a responsabilidade do síndico em relação à manutenção das áreas comuns, o que envolve aí também o parquinho do condomínio, né? Nós tivemos há pouco um acidente que resultou, né, infelizmente, na morte de uma criança, e aí perpassa pela responsabilidade do síndico em relação à manutenção, né, o checklist desse material. Como é que você trabalha nesse ponto aí, vai? Tanto eu como toda a minha equipe, a gente tem um checklist e semanalmente, ou dependendo do tamanho do condomínio, é verificado todas as questões de manutenções. Nos mínimos detalhes, a questão de se a bomba de incêndio está pressurizada, que pouca gente sobe num lugar e vê realmente se está pressurizado ou não. Por um caso de sinistro, o equipamento ter a função correta, né? Então a questão de playground, de uma série de fatores, uma fita antiderrapante, né? Então assim, tem um checklist que toda a minha equipe segue e isso é documentado para nos resguardar. Importante, né? Questão do AVCB do prédio, tá acompanhando, né? É sempre muito importante. Essa questão a gente preza muito pelo bem-estar, pela segurança de todos os nossos condomínios. Então, todos os nossos condomínios, você vai ter que o AVCB tá lá pregado na porta, o ART do elevador tá pregado lá. Então, a gente toma cuidado, assim, do macro ao micro. Tá certo, correto. Ô Wagner, e quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje nos condomínios? Você está com um cliente novo, você chega no condomínio, qual que é a sua visão inicial? Quais são os pontos de maior atenção? Como é que você trabalha nesse sentido? A maior dificuldade, normalmente, quando eles optam por uma sindicatura profissional, é porque tem algum problema. Isso é fato, né? Eu peguei um condomínio recentemente e aí eu fui pedir ao administrador para tirar todas as CNDs e tudo. Descobrimos uma multa da Receita Federal por ausência de declarações, R$18 mil. Só de multa, fora os honorários da contabilidade. Então, assim, quando eu pego um cliente, a primeira coisa que eu faço é todas as CNDs. Eu quero saber se está tudo certo com o CNPJ, se está ativo, se está inapto, enfim. Fora isso, já faço a vistoria presencial com minha equipe, a questão do AVCB, a questão se o sistema de incêndio está funcionando. Seguro predial. Seguro predial. Elevador. Então, assim, vai nos mínimos detalhes e faz essa vistoria aí. E aí, com essa vistoria, a gente já convoca a assembleia para dar ciência aos moradores. Vocês precisam disso. Algumas coisas podem esperar. Outras não. Eu sempre falo nas minhas assembleias. É um pouco diferente quando passa do orgânico para o profissional, né? Pessoal, eu trabalho um pouco diferente. Tem algumas coisas que eu não abro mão. Eu tenho um condomínio que eu peguei e a bomba de incêndio não estava funcionando. Ah, Wagner, vamos deixar isso para... Não, eu não trabalho dessa forma. Eu vou convocar a assembleia e nós vamos fazer o rateio, porque eu não posso deixar isso não funcionar. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade. Não tem. E outro detalhe muito importante, Cid, não sei se você já deparou com a situação... O síndico, às vezes, ele confunde as coisas. Ele acha que tudo é necessário solicitar autorização da Assembleia. E não é assim, né? Existem obras emergenciais que devem ser resolvidas naquele momento, aqueles reparos necessários, emergenciais, que não depende ali de uma autorização do órgão da Assembleia. E muitas vezes o síndico acredita que para tudo ele precisa pedir bênção, vamos dizer assim, para a Assembleia. Isso é bem complicado porque cria-se uma cultura dentro do condomínio. Sim, exatamente. Sim. Tá? Eu peguei um condomínio recente que eles pediram 3 orçamentos para fita antiderrapante. E aí, assim, porque logo que eu peguei, 2 dias depois, na rampa, uma pessoa escorregou. E aí, comprei a fita antiderrapante, coloquei no condomínio, pedi o zelador para instalar e já fui no grupo. Eu tenho um grupo fechado, né? Eliminei grupo aberto, não existe isso na minha gestão. Perfeito. E aí, eu já coloquei lá, prezado, a fita foi comprada, tanto de segurança, não. Aí
eu esclareço isso. Não tenho que pedir autorização para o morador ou para o conselheiro. Aí coloquei também, aí eu sempre faço um texto maior, né? Quem quiser resumir, que resume, mas por Cautela. cautela e respaldo eu coloco tudo. E aí eu coloquei todas as partes, tanto do regimento interno deles, da convenção e do Código Civil. Sim. Isso, Que me fala da autonomia. Sim. exatamente. Né? E aí, depois disso, dessa mensagem, e aí eles estão começando a criar a cultura de virar aqui. Eu falo, gente, quando vocês elegem um síndico profissional, você tem que ler o Código Civil lá, porque existe, ele tem autonomia para isso. Ah, Wagner, por que você não mora aqui? Você me elegeu. E vou além, tem um detalhe que muitas pessoas ignoram, que são aquelas obras emergenciais necessárias de elevado valor. O síndico também pode fazê-las sem autorização, mas fica... Né? Exatamente, mas fica aí obrigado na primeira oportunidade e apresentar essas contas aí aos condôminos. Mas a questão é, ainda que seja de elevado valor, sendo uma obra, um reparo necessário, urgente, deve sim fazê-lo. Deve sim fazê-lo. Até mesmo nessa questão o condomínio que eu peguei, que teve 18 mil reais de multa, isso aconteceu ontem. Ontem mesmo eu já coloquei lá. Pessoal, já estou regularizando, porque inclusive foi bloqueado os recebimentos. O condomínio não consegue nem emitir boleto. Eu já coloquei lá, pessoal, lá não é condomínio, lá é associação. Então, conforme o estatuto, vou colocar os parágrafos que me permitem, inclusive, levar o fundo de reserva para despesas urgentes e não previstas. Isso. Eu não posso deixar o condomínio... Vou convocar uma assembleia para daqui a 10 dias, respeitando convenção, não. Eu vou resolver o problema, porque eu preciso, inclusive, de um recebimento no dia 10, porque lá, inclusive, tem funcionário próprio, então tem que honrar com os compromissos. Agora, o Wagner tocou no assunto, Cid, não sei se você já se deparou também com essa outra situação, que é o condomínio irregular, que aí surge a figura da associação, que é uma forma de tentar regularizar essa cobrança. Mas muitas vezes surgem discussões na justiça da seguinte situação: ninguém é obrigado a se manter associado a nada. A Constituição fala isso, inclusive, né? Mas também ninguém pode se beneficiar do trabalho do outro sem nenhuma contraprestação. Você já teve a situação assim, jurídica, de a pessoa falar, olha, eu não sou associado, não vou pagar? Lá é nosso primeiro condomínio de associação de chacreamento. Ah, tá. E lá não tem muito problema, porque o estatuto deles é muito bem amarrado, sabe? As atribuições são muito bem distintas e distribuídas. Entendi. Por enquanto eu não tive. Mas eu tô dizendo assim, Wagner, porque a Constituição fala que ninguém é obrigado a se associar e nem se manter associado. Então, surge muitas essas discussões em chacreamento da seguinte forma: não vou pagar porque não sou associado. Só que essa demanda já chegou no STJ e já pacificou um entendimento sobre isso. Aliás, pacificou não, porque tem dois entendimentos sobre essa matéria. Um deles é que ninguém pode ser beneficiado sem uma contraprestação, né? Seria o enriquecimento sem justa causa. Então, se você foi favorecido pelo trabalho prestado naquele chacreamento, ainda que irregular, você fica obrigado ao pagamento das despesas, né, dessa associação. A STJ vem entendendo assim majoritariamente por essa linha aí, sabe? Mas existe sim uma linha minoritária que fala que se a pessoa não é associada, ela não tem que pagar. Mas, enfim, existe essa discussão. Ô Wagner, voltando um pouquinho na questão das verificações do síndico com relação a um novo condomínio, eu tenho um caso muito interessante de um ex-cliente. O síndico ficou lá por 23 anos. E ele foi destituído, inclusive me chamaram para destituí-lo. E quando nós assumimos a administração, a primeira coisa que eu fui fazer foi levantar CNDs. O condomínio tinha nada mais, nada menos que uma dívida de mais de R$500 mil de FGTS e INSS atrasado. E aí ele atrasava, ele reparcelava novamente, ia fazendo isso, nunca explicou isso nada para condomínio nenhum. Na primeira assembleia eu fui bem categórico, grande parte dessa missão são dos próprios condôminos, que tinha que eleger um conselho fiscal ativo, existia um conselho fiscal na gestão do síndico, só que a gestão do conselho fiscal eram compostos por pessoas que não entendiam nada de contabilidade, não são obrigados a entender, mas tem que entender o que está fazendo aquele caderno, né, de prestação de contas todo mês. Ou seja, foi um caos total. Eles tinham um fundo de reserva, um fundo de projeto de incêndio há mais de 3 anos sendo recolhido, tinha coisa de R$91 no fundo destinado para isso. São 2 torres de 30 apartamentos, mais ou menos.
E assim, foi um caos total. Nós levamos, e quando a gente assumiu, o ex-síndico não deixou nada, então nós literalmente começamos do zero, levantar informação de funcionário, levantar toda a documentação do condomínio. Foi um trabalho muito árduo, e assim, por que eu estou falando isso? Da importância de se buscar realmente os profissionais sérios que trabalham. E aí, o que aconteceu? Primeira coisa é reajustar condomínio. Porque você passou a ter uma dívida que você desconhecia até então, mas isso, entendeu? Precisaria ser sanado de alguma forma. Isso cria uma insatisfação, e aí a administradora que entrou para onerar o condomínio, que antes não era assim, tem todo um histórico. Não sei se você percebe também, em condomínios residenciais, a cultura é mais informal do que condomínios comerciais. O entendimento é que não se precisa de tanta formalidade. Uhum. É o mesmo CNPJ. São os mesmos rigores da lei, tem a mesma folha de funcionário, então isso não muda em nada, concorda? Concordo. Então, assim, quando você falou dessa questão da inteligência emocional, acho que isso realmente é fundamental para que todos os outros trabalhos sejam realizados no condomínio. Porque essa parte técnica é muito mais fácil de ser adquirida, né? Adquirida ou até dado encaminhamento para os profissionais competentes da área. O senhor não é contador, o senhor não é advogado, mas o senhor tem o seu contador de confiança, tem o seu advogado de confiança que vai dar os encaminhamentos. Correto? Agora, se o síndico ele não está centrado, se o síndico ele não tem realmente uma inteligência emocional para lidar com as questões e as adversidades diárias, porque você tem condômino que são pessoas sensatas, né? Às vezes não concordam, mas você chega num denominador comum ali na negociação, aí tem condômino que não abre mão do ponto de vista dele. Se você não concordar com o que ele tá falando, você tá errado. Você tá jogando contra, né? Você entendeu? E tem condômino que acorda pra te infernizar. É fato, ponto. Sem motivo. E outra coisa também, em algumas questões, eu também tenho um condomínio hoje que foi colocado um síndico profissional, eles não tinham a cultura de síndico profissional, e o Conselho Fiscal está se achando no lugar do síndico. O Conselho Fiscal quer praticar atos como se fosse síndico. Não, porque para fazer isso o Conselho tem que autorizar. Não, o Conselho não tem que autorizar nada. Quem tem que autorizar é o síndico. O Conselho vai supervisionar as contas depois que a prestação de contas estiver fechada. Correto? Correto. E a questão do Conselho Fiscal, ela é bem desconfortante em alguns casos, sabe? Recentemente, eu tive uma assembleia e se instituiu um novo Conselho Fiscal. E um dos conselheiros é a minha oposição. Então, assim, na assembleia, em todas as minhas assembleias de eleição de síndico, eu já deixo claro as atribuições dele. Então, eu pego a convenção, o que quer que seja, e já leio para eles na assembleia e faço constar em ata. E falo assim, direto. Você não tem poder de aprovar ou desaprovar minhas contas. Você dá o parecer, quem aprova minhas contas é a Assembleia. Recomendo dar o parecer. Quem aprova ou não aprova minhas contas é a Assembleia. E dou as diretrizes para eles. Eu não preciso ter autorização de vocês, eu tenho autonomia para isso, para aquilo. Né? É claro que, assim, em todos os meus condomínios eu tenho uma gestão muito democrática. Né? Eu sempre informo em valores mais alto, eu sempre informo os conselheiros, até para me resguardar também, porque numa assembleia eu sempre dou a palavra para eles falarem, né, as recomendações, os pareceres, então eu sempre trago o Conselho Fiscal para o meu lado, que é o certo, porque eu sempre falo, quem tem a ganhar, gente, com um síndico e um Conselho Fiscal coeso, quem tem a ganhar é o condomínio, e se os dois virar quem pede guerra, quem vai perder é o condomínio. Agora, Wagner, mesmo que o Conselho Fiscal, algum membro do Conselho Fiscal, ele seja contrário à aprovação das contas, isso precisa ser justificado. Então, ok, ele tem autonomia de ser contra a aprovação das contas, mas isso é uma coisa muito séria. Sim. Então, assim, eu preciso que o senhor fundamente o porquê que essas contas não estão sendo aprovadas. E o que eu ouço muito em assembleia de condomínio, que a gente fica até, não tem outra palavra, mas desanimado. Eu não tive tempo de ver as contas. Poxa vida, se você se prestou a se candidatar numa assembleia de condomínio a ser conselheiro fiscal, uma vez no mês você tem que se dedicar a isso, né?
Então é uma coisa muito... não vou aprovar, por que não? Não, por que não? A aprovação ou desaprovação é uma coisa muito séria. A impugnação das contas, a impugnação ela tem que ser justificada, Sim. né? Constar em ato, porquê, os pontos. E outra coisa, tem que garantir também o contraditório e ampla defesa para o síndico. Então, por exemplo, estou impugnando as contas no tópico tal, por conta desse motivo. O correto seria abrir um prazo para o síndico fazer os esclarecimentos complementares, né? Porque a gente tem que garantir o contraditório e ampla defesa na via administrativa também. Com certeza. Né? Então não basta apenas impugnar, tem que descrever a impugnação e dar um prazo para o síndico. O problema, Rodrigo, é que isso não acontece durante a gestão. Exatamente. O problema é que o conselheiro quer fazer esse alvoroço todo no dia da Assembleia. Entendeu? Ele teve 1 ano para fazer. Exatamente. Não faz. Aí eu já tive situações que a pessoa pega assim, 1 dia antes da Assembleia, 12 meses. Aí começa... E assim, aí você não tem nem tempo hábil para responder. Exatamente. Mas aí, mais uma vez, sobre o posicionamento na Assembleia. Eu, graças a Deus, nunca tive minhas contas não aprovadas ou aprovadas com ressalvas. Sim. Minhas prestações de contas sempre foram unânimes, graças a Deus. Mas por quê? Eu deixo os moradores cientes o ano inteiro. Sim. Eu faço relatório. Isso. É porque, por lei... A prestação de contas é anual, né? Por meio de uma GO, Assembleia Geral Ordinária. Mas tem um projeto de lei, vou até apresentar aqui para vocês, o projeto de lei 4.072 de 2019, que tem andamento, que ele obriga essa prestação de contas mensalmente pelo condomínio. Olha que interessante. Se bem que na prática já funciona assim. Algumas vezes você vê o boleto ali, já tem toda a discriminação, receita, despesa e tal. Mas esse projeto de lei, em sendo aprovado, evoluindo aqui, parece que está caminhando para isso mesmo. Essa discriminação ela vai ser obrigatória mensalmente, porque hoje a rigor é anualmente. O síndico tem esse dever anualmente ou quando solicitado. Mas passando de fato essa alteração legislativa, essa vai ser uma obrigação mensal. Interessante também, né? Mas aí essa prestação de contas seria... Porque hoje, pelo menos lá no escritório, a gente manda todo mês um livro de prestação de contas. Seria nesse sentido. Inclusive o boleto vem o demonstrativo no boleto, entendeu? Mas a questão é essa, porque hoje ainda não é obrigado. Mas eu acho que passando o projeto de lei, isso que você faz já vai ser a regra. E mesmo assim, tem gente ainda em condomínios que falam que a administração é omissa, é obscura. Tá no aplicativo, tá no seu boleto, tá na prestação de contas física. Mais o que desse? Tem mais o que? É o que eu cito em minhas assembleias. Eu sempre falo, pessoal, não é o Conselho Fiscal só que tem acesso às contas. Todos vocês têm acesso à conta e talvez a sua negligência por passar 1 ano aí sem vistoriar as contas pode trazer um rombo para o seu patrimônio incalculável. Sim. Então, assim, você como morador tem o direito de pegar uma prestação de contas e fazer os questionamentos aos síndicos. Exatamente. E o síndico ele tem um dever de esclarecimento. Eu sempre falo isso na Assembleia. Eu acho que vale até um recado para você que é conselheiro, que acha que tem o direito de, talvez, não aprovar as contas, fique claro que você não aprova as contas. Você pode, quando muito, impugnar as contas do síndico, mas tem que dar a ele o direito de resposta, não é isso, gente? Fica bem claro. Inclusive, essa impugnação tem que ser fundamentada. Tem que ser fundamentada. Impugnar só por impugnar não tem sentido. Porque não gosta, porque não concordou com uma nota, ou porque não tive tempo de ver a prestação de contas. Aliás, tem uma questão muito interessante que os tribunais superiores vêm adotando posicionamento, já está bem pacificado, o Tribunal de Minas segue essa linha, é que uma vez aprovadas as contas do síndico numa GO, numa Assembleia Geral Ordinária, essas contas elas não são revisadas pelo judiciário. Se não teve ali uma impugnação naquele momento, entende-se que as contas já foram aprovadas. Então já não tem mais o dever de prestar contas. Foi prestada na via administrativa, está resolvido. Agora, diferente quando há uma impugnação e o síndico não preste os esclarecimentos complementares. Aí é uma outra situação. Mas tendo a prestação de contas naquela fase, o judiciário já não coloca, vamos dizer assim, o dedão ali para resolver aquilo. Ainda que aprovado por maioria de votos? Ainda que aprovado. Tá. Se tiver aprovado, sem impugnação certinho, passou. As contas foram aprovadas, entendeu? Não justifica, né? Não foi aprovada a Assembleia, que é soberana. Você meteu o judiciário, né? No tempo todo para isso, né? E o Wagner falou uma coisa interessante, que às vezes a pessoa não entende a complexidade, a completude do que significa ser soberana, né? O órgão da Assembleia é um órgão soberano, ou seja, as decisões dele vinculam todos os demais condôminos, né? Lógico, evidentemente, que para algumas matérias tem um quórum específico, né? Mas, a rigor, é isso aí. O órgão da Assembleia é soberano. Mas aí nós já vamos entrar num tema importante nesse tópico, que é a Assembleia de Condomínio, né?
As pessoas acham que a assembleia de condomínio não comparecem, muitas vezes, e depois que tem uma decisão, um rateio de taxa extra, um reajuste de condomínio, querem questionar isso num segundo momento, depois da assembleia já realizada, está registrada em cartório, disponibilizados os condôminos, e aí eles querem rediscutir essa matéria. Essa matéria já foi esperada. Justamente. E eu aí... sempre coloco, inclusive, nos meus editais, em letras maiores, sobre a taxa da concordância. Né? Você não foi na Assembleia, você tem o direito de outro decidir por você. E aí, assim, uma vez deliberado, pode cair o mundo. Eu não volto nisso. Acabou. Exatamente. Agora, eu costumo dizer o seguinte, o síndico, além dos profissionais, como a gente disse há pouco, o jurídico, a administradora, a conservadora, a garantidora, ele também tem que estar bem municiado com a convenção e o regimento interno. Tem uma situação recente, depois vou até te colocar a par, a síndica fez todo o procedimento de notificação, o auto de notificação, deu prazo para a pessoa regularizar a situação, não foi regularizado, passou o prazo, fizemos um auto de infração com aplicação de multa. Quando foi pegar esse material para enviar para a garantidora, eu percebi que a convenção, melhor dizendo, eu percebi que o regimento interno vinculava a multa ao salário mínimo. Mas aí tem um problema, a Constituição fala que o salário mínimo não pode ser indexador, não pode ser utilizado como referencial. Ou seja, essa situação hipotética se refere a um regimento da década de 70, a convenção da década de 88. Então, o síndico ali, naquele contexto ali, ficou de mãos amarradas. Como é que nós vamos aplicar a multa? Eu até falei, olha, não vamos aplicar a multa não, vamos para o plano B. O plano B aqui nosso vai ter que ser judicializar para poder resolver esse impasse e fazer a alteração do regimento interno. É o que tem para ser feito, né? Mas aí você vê a importância da assessoria jurídica. Exatamente. Porque aí, se por um acaso ele multa a pessoa e a pessoa recorre, olha o problema, para o síndico, para o condomínio, para a garantidora. Para a garantidora. Porque a garantidora vai que ela garante aquele crédito. E aí depois como é que fica a situação? Garantidora, esse é um ponto muito importante a ser discutido aqui hoje. O que eu vejo muito nos condomínios é que existe... Primeiro que existe um amadorismo generalizado no mercado aí, né? Ninguém lê convenção de condomínio, ninguém lê regimento interno, ninguém se inteira da legislação pertinente e aquela coisa, sempre foi assim, então vamos continuar, toca o barco. Nós entramos há 1 ano num condomínio e a convenção dizia que o rateio da despesa ordinária seria realizada com base na fração ideal das unidades. Se você visse a confusão que isso deu na Assembleia, e aí eu fui muito claro, pessoal, estou seguindo a convenção de vocês, não fui eu que criei a convenção de vocês. E cada proprietário, quando veio para esse prédio, sabia ou deveria saber que a coisa funcionaria dessa forma. Mas nunca foi assim, nós sempre dividimos para todo mundo igual. Então, se vocês têm esse consenso, vocês se unam, deliberem uma nova convenção de condomínio, para que essa forma de cobrança mude. Porque isso até lá numa ação de cobrança pode implicar, né? Exatamente, pode. Eu, se for parte demandada numa ação dessa, primeira coisa que eu vou questionar isso. Ou seja, aproveitando, dá uma dica aí para a pessoa que segue a gente, o síndico, morador, né, que às vezes fica na dúvida, como é que eu faço esse cálculo? Como é que pega? Pega o valor, divide pelo aquele 0,00, né? Isso. Porque às vezes a pessoa pensa, como que eu faço o rateio pela fração ideal? Então é assim, sim. Aquele 0,00. Mas aí você tem que verificar, porque o próprio Código Civil diz, né? Na omissão da informação, o rateio vai ser pela fração ideal. Agora, muitas vezes a convenção diz que o rateio pode ser igualitário, por exemplo. Mas em não dizendo e não mencionando, você aplica a fração ideal. Eu, particularmente, eu já expus minha opinião no segundo momento também, anteriormente, eu acho que não tem sentido. Deveria ser igualitário, afinal de contas a gente está rateando despesas. Se a unidade é maior ou menor, isso não muda nada em relação à despesa comum, no meu ponto de vista, sabe? Outros já pensam que, por exemplo, a cobertura tem que pagar mais. Eu Rodrigo, não vejo a fração ideal, ela é levada em consideração, no meu ponto de vista, no momento da construção do prédio. Pois é, ué. Áreas maiores demandam mais material, mais concreto, tijolo, ferragem, etc. Agora, quando você está se referindo à despesa ordinária, você está falando da porta do sujeito para fora. É o mesmo elevador para todo mundo, são as mesmas escadas, são os mesmos funcionários. Agora,
E isso já vi em convenção muito de forma inteligente, que o rateio da despesa extraordinária seria com base na fração ideal. Aí faz sentido. Eu tenho um condomínio, por exemplo, que a convenção fala que só o rateio da água é por fração ideal. E aí eu tenho um apartamento modelo, que paga pouco, e uma cobertura que paga o triplo. Às vezes é o contrário. Às vezes lá mora uma pessoa. Não, lá, por exemplo, uma pessoa. não mora ninguém. Aí. Porque a pessoa não mora lá, deixa o apartamento fechado. E aí ela paga 3 vezes mais água do que um apartamento modelo. Tá vendo? É por isso que eu digo, é injusto, Sim. porque ele não retrata a realidade. A realidade, se a ideia é rateio de despesa comum, né? Não tem como a gente mensurar pelo tamanho da unidade. Isso não faz sentido. E ainda que a justificativa seria pelo consumo de água, hoje você tem alternativas para colocar medidor individual. pra unidade. Exatamente. Então, assim, não se justifica. E isso vem mudando esse entendimento, né, Rodrigo? Já tem várias Teve uma decisões. decisão recente agora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que ganhou grande repercussão, sabe, Cid? Mas o contexto lá, específico dessa ação, teve umas camadas, porque essa unidade especificamente, ela estava pagando 5 vezes mais do que as outras unidades. E aí, quando foi feita a perícia, porque nesse caso foi necessário fazer uma perícia judicial, a cobrança não correspondia nem à fração ideal dela. Então, assim, é algo muito além. Aleatório. E aí, volta de novo aquilo que você falou. Às vezes, numa ação judicial, essa cobrança irregular gera um problema para o condomínio. Sim. E eu vou te falar mais, tem algumas administradoras que não têm nem a expertise de fazer do cálculo. É E aí eu já peguei condomínio que eu fiz a transição de administradora e a outra administradora tem que refazer tudo. E agora como você explica para o morador que estava errado? Exatamente. Porque a cultura sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? E aí eu sempre falo com esses condomínios assim, não é porque foi errado a vida inteira, porque eu vou Eu continuar. também falo isso. Eu falei isso ontem, inclusive, com a moradora. Agora, outra opção, sempre muito válida, que eu converso com todos os meus clientes, vamos trabalhar na questão da convenção do regimento interno. Tá certo que o quórum, né, para alteração da convenção, 2/3 é um pouco complicado, mas com uma boa organização é possível aprovar. Né? Lógico que precisa ter todo um projeto, todo um processo cultural também, de explicar a importância disso, mas é a forma mais tranquila, né? Pra gente evitar essa dor de cabeça. Não tem nem outra saída, né? E aquela coisa, né? Um novo cliente, a gente tem que fazer um levantamento aprofundado de todas as questões, até pra gente não ficar corresponsável, né? Exatamente. E aí o seguinte, mas nós vamos deliberar por manter como está. Conste em ata, entendeu? Tem algumas coisas que eu nem deixo tal do consta em ata, não. Porque no final vai sobrar pra mim. Sim. Essa questão mesmo, por exemplo, independente ou não, né? É o que tá na lei, né? Sim. É uma coisa complicada. Infelizmente, a verdade mesmo, sabe, Cid? Infelizmente, o síndico profissional, o síndico amador, ele tem que acostumar a renunciar. Então, renuncia. Exatamente. Se o não dele for um tabu, fica ruim. Ele tem que levar na vida dele, olha, é assim ou não? Então, não, tô fora, renuncio, é o correto. É o né? correto. O triste dessa questão toda é que, assim, a cada 10 empresas, 2 trabalham corretamente, né? Exatamente. A Aí a gente média fala... Mercado prostituído, né? Muito. De um síndico profissional é Muito. gigantesco. A administradora também. Administradora também, Sim. né? E agora a administradora tem uma administradora que, inclusive, já oferece o combo de síndico. Tá vendo? Não, síndico profissional, administrador e conservadora. Eu tenho até... Jurídico, né? Jurídico. E tem até desenvolvedora. Tem tudo, né? Detetividadora. Então, assim, estão confundindo muito. E aí prostitui o mercado condominial todinho. E aí a gente vem numa seara que você é julgado pelo comportamento do seu amigo de profissão. Sim. Wagner, agora falando de temas mais atualizados, 2 tópicos que eu queria conversar com você. Primeiro, sobre a assembleia no formato virtual, né, que surgiu aí depois dessa questão da pandemia, que realmente alavancou de fato, inclusive com essa previsão legislativa, e a questão do carregador de veículo eletrônico. Como é que você já passou? Elétrico, né? Você já passou por isso? Qual a experiência sua? Já. A assembleia online, pra mim, é a maravilha das maravilhas, é a né? vida, né? É a vida. A híbrida, sem chance nenhuma de eu fazer em nenhum condomínio. Eu acho que não dá certo, as pessoas não se respeitam. Sim. E aí fica difícil para você gerir quem vai conversar, quem vai ouvir, né? Então, com relação à híbrida, eu descarto de imediato. Não faço assembleia híbrida. Ou ela é presencial, ou ela é online. Se for online, ótimo, maravilha.
Uhum. O carregador elétrico é um ponto, assim, bastante polêmico, tá? Eu tenho uma cartilha que eu envio pro morador, e aí eu tenho, assim, uma série de exigências, desde ART, dimensionamento de carga, Mencionamento. CEMIG, laudo de engenheiro. Eu tenho, assim, um documento onde que eu detalho tudo. Mando passar pela Assembleia, Tá certo. tudo. Então eu tenho um checklist que eu envio pro morador. Você quer pôr o carro elétrico? Então você tem que seguir essas diretrizes aqui. E depois de seguir isso tudo, me mandar a documentação e a gente convoca uma Assembleia para ver a viabilidade ou não. Para ver se vai impactar de alguma forma a questão do AVCB também. Do AVCB. Dependendo da situação, muda também ali, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que falta um pouco de regulamentação ainda. Falta. Alguns estados já estão regulamentando, exemplo até do Rio de Janeiro, que já começou a regulamentar a matéria. Mas Minas, nesse ponto, ainda está para trás, embora tenha projeto de lei em andamento. Mas, em falando no condomínio, tem muito tema espinhoso. Por exemplo, imagens de câmera. CFTV, sistema CFTV. Imagem de câmeras, os condôminos querem acesso à imagem, grupo de WhatsApp. Não, o grupo de WhatsApp para mim é o mais polêmico. O que mais, Sidney? Grupo de WhatsApp, não, tem coisa demais. Ó, o grupo do WhatsApp, por exemplo, eu não participo. A não ser assim, prédio pequeno, de 6 unidades, assim, que a cultura já aí acabo cedendo, né? Mas passou, sei lá, de 30, eu já não faço. E já oriento também as pessoas. Pessoal, eu não faço parte desse grupo. Estou fazendo o oficial de comunicação, onde só os administradores podem colocar, né? Mas eu já vou deixar para vocês avisado que se acontecer alguma coisa neste grupo, ofensa, alguma coisa, o administrador responde. Civil e criminal. Pronto. Acaba. Ninguém quer ficar. Exatamente. E aí, isso vai. Um sai, outro sai. Aí, porque ninguém quer ser administrador, né? Vai saindo, vai subir no outro administrador, né? No fim, acaba. Exatamente. Falei, gente, a gente tem canal oficial. Canal oficial. A gente tem normalmente a administradora cede, né? Um aplicativo. Sim. Gente, a formalidade ali. E aí você precisa do síndico, você tem a ligação ou o WhatsApp direto. A ligação também é um problema pro síndico profissional, né? Você tem situações que liga lá pra você 10, 11 horas, tem que trocar o meu chuveiro. Tem. Mas outra coisa, eu já deixo na Assembleia, eu já deixo registrado. Porque acho que a dificuldade do morador é ver o que é urgência e o que é emergência. Entendeu? Uma urgência. Eu já atendi telefone 2 horas da manhã pedindo boleto. Então, assim, nas assembleias eu já dou esse mini curso, sabe? De o que é emergência, o que não é, as atribuições de administradora, conservadora, síndico e garantidora, porque eles não sabem, para eles tudo é uma só. É verdade. Entendeu? Então, eu acho assim, que numa eleição, eu já deixo isso tudo. E tudo se concentra no síndico. O síndico tem que resolver isso tudo. Não, sabe? Nunca chama o administrador, nunca chama... É sempre o síndico. A figura salvador da pátria é o síndico. E aí, eu fui e lancei o livro, tem mais ou menos 1 ano, que chama Manual para Novos Condôminos. Que interessante, hein? Porque aí é justamente um manual para quem comprou um apartamento ou quem mora em condomínio entender de forma simples, não usei nenhum linguajar mais técnico, juridiquês ou nada, para ele ler aquele manual e ver, olha, o que é regimento interno, o que é convenção, o que é área comum, quais são as atribuições do síndico, do zelador, da conservadora. E aí, normalmente, eu entrego também para os condôminos. Se ele leu ou não leu... Com ele, né? Com ele. Mas eu fiz a minha parte de tentar reeducar. O que a gente precisa hoje é reeducação dentro dos condomínios. Sim, exatamente. Mudança de cultura. Mudança de cultura. Não é porque foi uma vida inteira errado que vai continuar. Então, assim, eu sempre nas assembleias eu dou esse mini curso para o Conselho Fiscal, para os moradores, falo da importância da participação, do quórum nas assembleias. Eu acho que o desinteresse, né? Mas, assim, por um lado, gente, eu entendo porque se você for ver, assim, a história dos condomínios, o que é a assembleia? Palco de guerra. É troca de ofensa, é briga de ego. O que nós temos hoje nas assembleias de disputa de ego entre morador, ego, sabe? Vaga de garagem é um que dá problema. Exatamente. Então, assim, é preciso mudar isso, né? Porque vai ter condomínios que vão ser considerados tóxicos
para os síndicos profissionais que não suportam e não aturam tudo, que eles não vão achar mais síndicos. Que eles vão ficar queimados no mercado. Ou então terão aqueles síndicos, né, que só prostituem o mercado. Exatamente. Aí eu sempre falo que cada condomínio tem um síndico que merece. É verdade. Então, com certeza. É verdade. É mais ou menos por essa linha mesmo. Mas sobre temas espinhosos, nós recebemos aqui, acho que foi o 6º episódio, ou 7º, não recordo mesmo, uma advogada e a gente falava sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o dever do síndico em relação ao armazenamento desses dados, ficha de cadastro, as imagens do circuito interno. E o condomínio não entende nada disso, né, Wagner? Quer tudo de você, ó, eu quero os dados do vizinho, imagem, como é que é lá no seu dia a dia? É o tal do eu paguei, né? Eu paguei pela câmera e eu pago seu salário pra você ficar vistoriando câmera. Nos nossos condomínios, eles não têm acesso à câmera. Perfeito. Não tem. Tá. Aí eu já deixo bem claro a lei de proteção de dados, né? E que o sistema de CFTV, ele não foi disponibilizado para o serviço de aviso do seu vizinho, não é Big do seu Brother. Marido, não é Big Brother, da sua filha. Não, ele é para interesses do condomínio. Então, para eu te ceder a imagem, você tem que me mandar um relatório. Por que você quer, como você quer, dia e hora, porque eu não tenho tempo de ficar 24 assim, horas, ressalvas, né? 24 horas, 48 horas, verificando que horas que entrou com o carro X. Não tem essa obrigação, gente. Então não vou ficar assistindo, maratonando lá. Então você tem que me pôr o horário. E aí depois que ele me ceder todas as informações do porquê ele precisa dessa imagem, junto com o corpo jurídico, que assessora X condomínio, eu vou ver se eu vou ceder a imagem ou não. É porque aí tem um detalhe, Wagner, interessante, porque às vezes o que ele vai pedir vai gerar exposição de imagem de um terceiro. Aí o que eu faço? Vamos supor que tiver um assalto. Então você vai fazer o seguinte, precisa de um documento de autoridade. Você vai lá na delegacia e pede o delegado ou a delegada de plantão para me mandar as imagens. Né? Quando ele me manda a solicitação, eu já guardo a imagem para não expirar. Perfeito. Né? Porque o condomínio, todo condomínio não tem esse banco de dados, fica guardando, vai sobrepondo. Essa é a orientação que a gente dá. Primeira coisa, armazena, mas não libera. Exatamente. Arquiva, mas não libera. E aí, quando eu tiver um documento de autoridade, eu vou ceder para a autoridade e não para... Porque aquilo, se vazar, no fim, quem leva ferro... Sem dúvida. É o síndico. É o síndico. Ô Wagner, com relação à questão da gestão de condomínio, como é que você vê essa questão de a necessidade versus a capacidade financeira dos moradores? Como é que você faz essa análise para apresentar alguma proposta ou de taxa extra ou de reajuste de taxa de condomínio, de despesa ordinária? Como é que é feita essa análise? Pergunta, hein? Porque assim, a minha análise vai mais pelas contas, gente. Não tem, sabe, pela média. Assim, eu sempre falo, se não tem condição de pagar, vai ter que vender o apartamento. Porque a conta tem que fechar, a receita tem que ser mais alta que a sua despesa. Então, assim, a gente encontra muito disso em condomínios mais populares, né? Wagner, se você aumentar R$50, eu não vou ter condição de pagar. Eu falei, então sinto muito, mas aqui não é um lugar onde você possa morar. Porque eu não posso penalizar um terceiro, né? Deixar de fazer uma manutenção, uma obra necessária, uma obra útil, porque fulano ou ciclano não consegue pagar. E hoje também existem alguns facilitadores, né, que você, ao invés de você incidir a média da inadimplência anual, você traz uma garantidora para que essa inadimplência passe a deixar de existir e você consiga equilibrar mais as despesas para todo mundo. Né? A garantidora tem, e a gente busca outras alternativas de economia para não tentar... aumentar muito ou tentar minimizar esses aumentos. O erro está em muitos síndicos profissionais, para não ter desagradar, passa essa gestão de 2, 3, 4, 5 anos sem aumentar a taxa. E quando vem alguém que não aceita a receita menor do que a despesa, aí a guerra está armada. Sim. Mas o erro é você não aumentar, por menor que seja, acompanhando a inflação, ou o que quer que seja, anualmente, porque aí em 2, 3 anos o morador não sente aquele impacto tão grande. A saúde financeira do condomínio, ela não pode ficar prejudicada em função da questão financeira do condômino, né? Exatamente. Pessoal, e aí aquela coisa que a gente sempre fala,
Despesa ordinária, ela é reajustada todos os anos. Tudo sobe anualmente. Tudo é reajustado anualmente. Se no seu condomínio não estão aplicando dessa forma, você pode saber que a conta vai chegar de uma vez só e muito mais pesada. Exatamente. Eu tenho uma exceção que eu gosto de falar, inclusive, que foi no meu prédio. Nós fizemos uma mudança de funcionários físicos para portaria virtual. Meu também. Que só com essa economia nós ficamos 3 anos sem reajustar condomínio, porque ficou-se uma gordura no caixa. A gente não abaixou o condomínio quando a gente tirou a portaria física, e a gente manteve a mesma taxa de condomínio, e foi logo na época da pandemia, então isso foi muito bom. Nós ficamos 3 anos sem reajustar condomínio, com valor em caixa bacana, entendeu? Na realidade, no seu caso aí, né, Cid, vocês cortaram despesas, né? Cortamos A despesas. portaria remota, ela economiza mais ou menos de 55% a 70%. Aí pra você ver. da E receita. portaria remota é outra mudança de cultura. É outra mudança de cultura. Difícil. Difícil. Mas uma vez que a pessoa tem uma portaria remota, ela vê que é muito mais seguro do que a portaria física. É. Gente, vamos Só que ser na portaria sinceros. remota, Wagner, a pessoa tem que ter uma autonomia. Quando você tem um porteiro físico, você joga para o porteiro muitas questões. Ele que pega a minha encomenda, ele que atende o meu recado, ele... Não, se a portaria é remota, sou eu que tenho que fazer. Sim. Ou alguém do meu apartamento. É. Então, essa mudança de cultura muitas vezes incomoda e muito. E aí uma pergunta, qual que é o prazo que você sente dessa mudança de cultura nos condomínios? Você entrou no condomínio, essa aplicação de uma nova cultura leva mais ou menos quanto tempo aí? Nossa, depende. Depende do que for tratado. Por exemplo, regimento interno é uma coisa que para mudança de cultura é um pouco mais demorado. Eu tinha um condomínio em Venda Nova, por exemplo, que a convenção o regimento interno não permitia tapete Nossa. na porta. E assim, não foi do dia para noite. Eu demorei uns 6 meses até eliminar os tapetes. E assim, viveu 20, 30 anos com tapete lá. Não é porque continua errado, que esteve errado que vai continuar. Mas hoje não existe mais tapete. Mas foi uma mudança. E nesse caso só tinha tapete, não tinha um vasinho do lado de fora da porta? Tinha tudo, tinha base da porta, geralmente é assim mesmo. bicicleta, a Dona Maria Geralmente é assim com mesmo. tanto de planta na Vaso, janela. Exatamente. E assim, E aí eu não fui tão rude. Sim. Eu fui aplicando É um as notificações sem Sim, a multa. sim. Aí eu optei por não a multa, Sim, porque eu estou concordo. reeducando. Eu não Sim. tô lá para penalizar. Sim. Tô para reeducar e eu entendo que é uma coisa cultural que precisa ser quebrada, mas não a ferro e fogo. Senão aí o síndico vira um inimigo mortal. Sim, sim. Exatamente. E é uma questão assim, que depois que você traz isso para uma assembleia e você explica o motivo, para faxineiro é muito mais fácil manter aquilo limpo. Numa emergência, no caso de incêndio, para você sair dali é muito mais fácil, né? Você não tem que se esbarrar em vaso, escorregar em tapete. A valorização Ali é patrimonial. Mas é verdade. Ali é a área de segurança. rotina. Numa emergência, É todo área mundo de tem que sair. manobra, né? Você imagina. Vamos pegar um apartamento aí, um prédio aí de 12 andares, 4 por andar. Se esse pessoal vai usar esse elevador no momento de incêndio? Não. Vai todo mundo pela escada. E eu falo muito sobre valorização patrimonial também. É. Você chega num condomínio cheio de toalha na janela, cheio de plantas. Aí a Dona Maria, uma planta, a outra Bicicleta. Então assim, eu falo também sobre padrão e valorização patrimonial. Eu entro no condomínio para valorizar o seu imóvel. Eu sempre falo que nas minhas assembleias que eu não sou um síndico que vejo só contas. Né? Eu tenho as contas em dia, tudo bonitinho. A valorização patrimonial e eu cuido de pessoas. O foco da Todai é cuidar de pessoas, é transformar famílias. Isso. Fazer um condomínio seja um lugar mais harmônico para todos, que tenha valorização patrimonial. Então, assim, eu sempre falo que síndico não é só pagar conta, manutenção, não. Existe algo por trás, pelo menos na Todai. A gente tem todo um critério para trazer humanidade para aquele condomínio, sabe? Consciência, Dignidade, valorização, e ensinar os condôminos a se respeitarem, sabe? É porque o apartamento, a unidade imobiliária, ela ainda é o grande sonho, vamos dizer, da grande maioria aí dos brasileiros, né? E você tendo um ambiente
seguro, limpo, padronizado, com uma cultura de elevado valor, isso facilita muito, não só para o síndico profissional, mas para todos que estão trabalhando naquela cadeia de processos que envolvem o condomínio, né? Isso é sem dúvida, com certeza. Eu acho que os síndicos têm que ter esse olhar humano, sabe? Que falta muito o tato, às vezes, sabe? De valorizar a saúde. A gente recentemente fez uma ação social no condomínio de 352 unidades, onde a gente levou exame de vista gratuito para todo mundo. Então, acho que tem que ter esse lado humano, sabe? De olhar para a pessoa, de olhar para a família, de olhar para o bem-estar do coletivo. Não é só no Natal colocar as luzinhas lá, não, né? Não. Eu nem coloco. Eu também não gosto. Eu nem coloco, não gosto. Não, mas eu acho que esse ato de olhar o próximo são dos 365 dias por ano. Exatamente. Né? Não é só num dia específico para fazer bonito e tirar foto, exatamente. Que é o que muito acontece, né? É igual aquela questão de caixinha para o funcionário. Eu sou totalmente contra. Também. Totalmente contra. Apesar de ter muita gente que reclama com relação a isso, mas aquele que dá a caixinha se sente no direito depois, nos outros dias, nos outros meses do ano, de cobrar do porteiro um tratamento diferenciado. Exatamente. Né? É verdade. E como é que o porteiro às vezes vai avaliar isso também, né? Sim. Às vezes ele vai querer todos os meses também, né? Exatamente. Então tem isso. É um ciclo vicioso. Outro problema também, Wagner, que eu percebo assim nos condomínios, está relacionado à prestação de serviço. Está cada vez mais difícil contratar porteiro, serviço de forma geral, né? A mão de obra tá escassa hoje, né, gente? Faxineira é assim, raro, raríssimo. Primeiro porque tem, né, a questão do governo, né? Então, assim, o Bolsa Família tá quase que equiparado com um salário. Com o salário de uma faxineira, porque se ela tiver que sair de casa e deixar o filho com uma babá, já vai uma parcela, então às vezes não é interessante. Então, assim, tá muito difícil faxineira, porteiro, zelador, então, que tenha as competências, as atribuições da função necessárias. Tem zelador que não sabe colocar um refletor, entendeu? Sim. Então, assim, tá muito complicado, não só a questão de funcionários, mas prestadores de serviço como um todo. Né? A cadeia tá afunilando e a gente tá, assim, sem mão de obra. Para fazer uma obra, assim, que eu tô implorando, pelo amor de Deus, pra pessoa fazer orçamento. Tá nesse nível, você implorar pra pessoa ir ao condomínio pra fazer orçamento. Tem gente que não vai, fala, me manda vídeo, me manda aquilo. Eu falo assim, gente, como que eu contrato uma pessoa de uma obra de 300 mil que a pessoa nem se deu o trabalho de ir ao condomínio? Mas a mão de obra tá escasso. Serralheiro, marceneiro, tudo que é neiro. Tá muito difícil. Pedreiro, tá muito difícil. Outra situação, fugindo um pouquinho disso que a gente tava falando, tá relacionada à construtora, né? Os imóveis novos ou seminovos, vamos dizer assim, que ainda tá naquele prazo de garantia lá, vira e mexe, tem conflitos com construtoras. O condomínio às vezes confunde a unidade dele com a área comum do condomínio. A gente sempre deixa bem claro, o condomínio ele responde pelas questões relacionadas à área comum, né? Eu participo de um condomínio que eu componho o corpo jurídico do condomínio, que há pouco nós fizemos um acordo com a construtora referente a questões pontuais da área comum, sabe? Surgiu um grande impasse se era necessário um acordo ou se iria judicializar, porque o condomínio, em certa medida, estaria, entre aspas, abrindo mão de alguma coisa em prol de um acordo, mas na realidade não abriu mão de nada. Na realidade foi a melhor forma, porque já foi resolvida muitos problemas relacionados a telhado e tal. Então tem que ter esse olhar clínico estratégico também do síndico, né? Lógico, sempre amparado pelas decisões da Assembleia. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, mas compensa um bom acordo ali com a construtora do que ficar deixando isso aí, né? Eu ainda falo mais. Sempre falei, né, principalmente para síndico morador. Assim, na entrega de um empreendimento, eu sempre falo com as pessoas que contrate um síndico profissional. Ele que vai ter expertise nisso. Porque senão, o que vai acontecer? Vai passar o prazo de garantia. Ele não vai ter expertise de avaliar o manual, de ver vícios ocultos que poderiam ser feitos pela construtora. Então, assim, eu acho que toda entrega de empreendimento, as pessoas deveriam contratar um profissional capacitado, pelo menos nos 2 primeiros anos, porque o condomínio tem muito a perder com o amadorismo na entrega
de áreas comuns, que a consultora vai lá, só te dá um papel, assina pra mim que eu tô te entregando no salão de festa, você assina. Você verificou se tem alguma cerâmica oca, se a torneira tá certo, se a caída da água do ralo tá, é muitos detalhes que um síndico morador ele não tem expertise e nem tem obrigação de ter. E a questão da engenharia regulamenta inclusive o manual do condômino, o manual do síndico, né? E então, muitas vezes a pessoa nem sabe que existe esse manual, para falar a verdade. Exatamente. Então, é necessário passar um checklist. Vou trazer até um próxima pessoa, não um próximo, mas um convidado, Cid, para ele engenheiro que trabalha exatamente com isso, questão de manual, sabe? Que é um tema importante, rico demais para o condomínio. Sim. E às vezes assim, o síndico profissional, nem ele vai ter essa expertise. Não tem, mas aí ele tem a questão de engenheiros engenharia, que fazem um laudo. Que vão dar as orientações para ele. Eu tive condomínios que ele foi com drone. Isso. É todo um trabalho. Parceiro, ele faz isso. É todo um trabalho e aí deu-se um relatório de 334 páginas. Ô Wagner, você falou que você está como síndico profissional desde... 8 anos. Há 8 anos. O que mudou na gestão de condomínio de 8 anos para cá? Hoje, acho que os moradores estão mais conscientes das atribuições dos síndicos. Então, a cobrança hoje é muito maior. A proporção de cobrança é muito maior. Aí, hoje tem um chat GPT, né? Que isso na mão de gente que não sabe usar, vira um tormento na vida do síndico. Mas acho que as cobranças por parte dos moradores têm aumentando. Às vezes por ter um conhecimento que ele acha que é conhecimento. Mas assim, em contrapartida... Especialmente se ele for advogado, né? Nossa senhora, advogado é chato demais. E em contrapartida, a gente vê que estão sendo valorizados mais, o síndico profissional. Na realidade, ninguém quer ser síndico. Esse é o morador. Porque você não pode você vai notificar o seu vizinho, multar o seu vizinho, vai ter aquele negócio na desgaste no mas elevador. Há que sempre reforçar da responsabilidade que o síndico tem dentro do condomínio. Responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Então, a partir do momento que aquela pessoa em assembleia levantou a mão e se candidatou para ser síndico, atrás disso tem uma enorme carga de responsabilidade que, independentemente se ela tem consciência disso ou não, ela passa a assumir essa responsabilidade. Então, ela precisa ter uma equipe atrás dela orientando, ela precisa ter conhecimento técnico no que ela está fazendo, não é só pagar conta, porque muitos síndicos acham que é só pagar conta. Exatamente. Né? Tem todo um trabalho também preventivo, né? Então, assim, e aí, deixa uma dica para quem está assumindo hoje o seu primeiro condomínio. Profissional ou amador? Profissional, claro. Profissional, vamos lá. Gente, capacitação. Assim, procure se especializar em todas as áreas que você conseguir. Mais uma vez, a responsabilidade civil e criminal recai sobre você, né? Então, assim, o mercado não dá lugar mais para o amadorismo. O amadorismo pode custar a sua carreira, pode ser o seu primeiro e último condomínio. Então, assim, é capacitação, se cercar de pessoas honestas, idôneas, de empresas que têm referência no mercado, é importante. Cuidado com a seleção dos prestadores de serviço, que pode afundar qualquer síndico também. Então, assim, procure sempre estar ao lado de pessoas idôneas, honestas, referências no mercado, se capacite. Enfim, gente, é uma infinidade de coisas de você sair do amadorismo para o profissional. Não é porque você tem um condomínio só que você tem que ser amador. E não é porque você tem 20 que você pode ser 20 continuando sendo amador. Então, assim, a escolha é da pessoa. Sim. Né? Fazer a diferença no mercado. Você quer a diferença no mercado? Segue algumas diretrizes aí que mercado tem para todo mundo. Tem condomínio para todo mundo. Perfeito. Ô Wagner, como é praxe do nosso programa, a gente está te dando de presente a caneca do nosso podcast, tá? Como agradecimento à sua participação. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Isso aí, obrigado também aí, estendo os cumprimentos do Sidney aí, também na minha pessoa. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais um episódio do Conde Mob e até a próxima.